Só que por não ter um time com jogadores capazes ou cirúrgicos, porque se o Vasco fosse cirúrgico, hoje ele teria metido uns 3-0 no Flamengo no primeiro tempo. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Fala comigo, seus mitos, muito prazer. Caso vocês não me conheçam, me chamo Douglas Albini e hoje eu venho trazer aqui um vídeo lá do canal Vascaíno do Cerrado. Os créditos são todo dele, o link do canal dele está na própria descrição do vídeo. Eu posso dizer até do meu amigo Thiago Fontes, que já trouxe conteúdo dele aqui no canal. Ele inclusive comentou aqui no canal, seus mitos. É um cara que sim, entende muito de futebol, mas que em alguns momentos ele deixou o emocional dele, ou seja, o lado clubista, o lado do amor dele, né, pelo Clube Vasco da Gama acaba se enaltecendo um pouquinho demais em algumas análises, e eu acho que foi isso que aconteceu no vídeo de hoje. Gente, vamos reagir junto a esse vídeo e vou dar também, claro, a minha opinião, fechou? Bora pro conteúdo, bora lá. O Flamengo estava mais preocupado em não tomar o gol do que fazer o gol. Qual foi a ideia do Barbieri? Vou sacar o meu primeiro volante, o cara da marcação, para poder dar mais ter mais um jogador no meio de campo, um cara que beira a característica do Rodrigo, que é a questão da marcação, e o chute de fora da área, para a gente matar esse jogo, conseguir uma vitória no primeiro tempo. A ideia do Barbieri era essa, era vencer o jogo no primeiro tempo, e aí no segundo tempo você faz as substituições, porque o português ia soltar o time no segundo tempo com o Everton Ribeiro, com o Cebolinha, né, com o Matheus Gonçalves, não é, que foi expulso. Então a ideia do Barbieri, ela tinha um propósito, né? E era matar o jogo no primeiro tempo e depois que fizesse o resultado, segurar a partida. Bom, vamos à execução. Primeiro, a questão é, se era para tirar o Rodrigo, por que não entrou com o Marlon Gomes, que está jogando muito mais? Talvez pela questão do chute, da finalização de fora da área e da marcação, porque o Galaz é um jogador que tem característica mais a marcação. Muita gente vai atribuir essa derrota ao Maurício Barbieri, por ter inventado. Por quê? Porque o Arrascaeta foi eleito o melhor jogador em campo. O Rodrigo simplesmente anulou o Arrascaeta no primeiro jogo. O Barbieri resolveu correr o risco. Aí eu falo uma coisa para você. Vamos partir para o né? Se o Pedro Raul não tivesse errado aquele passe no contra-ataque, ou mais alguns gols que ele errou no primeiro tempo, algumas oportunidades, se o Capasso não tivesse feito aquela pataquada na zaga, entregando um gol de mão beijada para o Pedro Raul, talvez o Vasco teria saído no primeiro tempo com uma vitória de 2 ou 3-0 em cima do Flamengo. E aí, mesmo com uma substituição que ele fez, todos iam dizer que o Barbieri era um gênio e que tinha acertado a porra do time e matou o time do Flamengo. Beleza, não aconteceu, ônus e bônus. Bom, Mitz, eu entendo o que o nosso querido Thiago Fontes quer dizer, porém tem que ver os dois lados da moeda, né? O Vasco conseguiu fazer um gol de lateral no erro individual do Rodrigo Caio. E até então, naqueles 10 primeiros minutos ali, só tava dando o Flamengo. O Vasco não tinha nem pegado na bola ainda. O Flamengo tava conseguindo fazer a pressão alta, enfim, massacrando o Vasco. Então tem um lado do CIS aí. 2-3-0 eu acho muito forçado, hein, Thiago Fontes? Mas enfim, bora seguir aqui. Já que não aconteceu, a culpa é toda do Maurício Barbieri por ter deixado um jogador como o Arrascaeta fazer ou deitar e rolar na partida, né? Aí eu penso, se ele entra com o Rodrigo ou se ele entra com o Marlon Gomes ao invés do Galarza, e o Capasso erra do mesmo jeito, e o Pedro Raul erra lá na frente do mesmo jeito, e a gente toma os gols, de qualquer forma a gente ia perder, não é? Não ia perder? Então eu acho que o erro ele é mais individual do que coletivo. A gente pecou individualmente, aí expôs o coletivo. O Flamengo deitou e rolou no meio de campo do Vasco. Andrei não jogou nada, Jair não jogou nada, o tal do Galazza não jogou nada, o Marlon Gomes entrou assustado, o Figueiredo um horror, não tem que colocar o Figueiredo no segundo tempo. Eu já falei, já faz tempo que o Figueiredo não está merecendo ser titular, era para ter entrado com o Eric Marcos. Então, alguns erros exporam o time do Vasco em uma partida que a gente jogou até de igual para igual com o Flamengo. Aí tem muito vascaíno que vai falar assim, olha, mas a gente nunca mais viu o Vasco encarar o Flamengo da maneira que encarou hoje. Beleza, concordo. Mas a gente peca mais uma vez em quê? No que eu falei lá do jogo do Fluminense.
A gente não tem um jogador diferente. A gente não tem um jogador decisivo. A gente não tem um jogador que mata a porra do jogo. E o Flamengo tem. O Pedro, quando teve a oportunidade, matou a porra do jogo. O Arrascaeta, quando teve a possibilidade, fez uma porra de um golaço. Aí muita gente questionando o Léo Jardim. Foi falha do Léo Jardim. Foi uma porra de uma bola que pegou na veia. E é muito difícil você fazer uma defesa em um chute daquele. Dava para defender? Dava. Então, mas eu não vou crucificar o Léo Jardim. Falta o jogador decisivo. Falta o jogador diferente. E a gente vê que o Fluminense tem um jogador diferente. O Flamengo tem os jogadores diferentes. E o Vasco não. O Vasco tem um monte de bons jogadores ou de operários. E falta o camisa 10, falta o cara para botar a bola para dentro, falta uma sombra ou um titular, né, para o ataque, porque o Pedro Raul não pode errar a quantidade de chances de gol que esse cara erra, não pode, por mais que ele tenha colocado a bola na cabeça do Alex Teixeira no gol que o Vasco fez, né? Então, são esses os questionamentos que a gente tem que fazer. Não dá pra gente chegar aqui e dizer que foi um jogo horroroso, que o Vasco é um lixo, que não tá jogando nada. Não, muito pelo contrário. Vejo muitas virtudes nesse time. O Maurício Barbieri quis pagar para ver, tentou matar o jogo no primeiro tempo, só que por não ter um time com jogadores capazes ou cirúrgicos, porque se o Vasco fosse cirúrgico, hoje ele teria metido uns 3-0 no Flamengo no primeiro tempo e matado a porra do jogo, entrava com o Rodrigo, fechava o meio de campo e ganhava um jogo fácil, já adiantando uma classificação para o próximo jogo. Agora o que acontece? O Flamengo ganha por 2-1 ou por 3-2, e como o Vasco tem a vantagem dos resultados iguais, o Vasco joga por uma vitória simples. O problema agora é encarar o Flamengo jogando pelo empate e com tantos erros individuais e com tanta carência de um jogador diferente que consiga definir a porra do jogo. Porque se tivesse esse jogador diferente, certamente a gente tinha vencido o Fluminense e tinha vencido hoje o Flamengo. A culpa é do Maurício Barbieri? A culpa também é do Maurício Barbieri. Mas a culpa foi de jogadores cabaços que conseguiram individualmente cometer erros grotescos e também do seu Paulo Brax, que até agora não apresentou as grandes contratações que falaram o tempo todo que ia chegar no Vasco. Seus mitos, agora eu quero saber a opinião de vocês. E aí, o que vocês acharam de tudo isso, seus mitos? Eu acho que o amigo aí, o Thiago Fontes, jogou uma pessoa fantástica. Eu acho que ele exagerou um pouquinho nesse placar aí. Mas eu vou fazer uma polêmica aqui, mitos, falar pra vocês, hein. Eu acho que o Fluminense não tem um jogador que desequilibra não, hein. Inclusive, eu acho o Pedro Raul melhor do que o Cano. Eu não concordo nesse ponto com o amigo Thiago Fontes aí. Eu acho que o Pedro Raul é melhor que o Cano, inclusive. Enfim, a minha opinião. Lancei no ar aí, eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Mitos, vou ficando por aqui. Não se esqueçam de mim não. Saudações rubro-negras. Tamo junto, nação. É nóis.